entram de novo, tá bom? Pronto, professora, pode iniciar a aula. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Vamos iniciar a atividade do dia. Então, a gente retornamos aqui. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à aula de gestão de pessoas. E é um imenso prazer fazer parte desse momento com vocês, de trabalhar uma área que eu já estou aqui no campus há mais ou menos 5 anos. E a gente vai aprendendo muita coisa ao longo desses anos e é uma oportunidade de compartilhar com vocês também. A nossa atividade hoje, a gente vai ter 3 momentos. O primeiro momento, vamos falar sobre algumas coisas da disciplina, do que está na ementa de vocês, discutir alguns tópicos. Posteriormente, vamos falar um pouco sobre a nossa experiência enquanto gestão de pessoas do Campus Pinheiro e depois abrimos para vocês também ter esse contato, tirar essas dúvidas, conversar um pouco sobre a experiência de vocês, quem trabalha na área ou não. Meu nome é Fátima de Jesus Soares Correia, eu atuo no Campus Pinheiro desde 2011 e trabalho no setor de gestão de pessoa como chefe do setor desde 2016, mas anteriormente já trabalhava como auxiliar da antiga coordenadora. Quem trabalha comigo hoje são mais 2 pessoas, o Jadson Rodrigues, que está afastado para o mestrado, e a Josineia, que também está cursando o mestrado, mas ela continua estudando e trabalhando junto comigo, né? Aí também. Então, passo agora a palavra um pouquinho para a Josineia, que ela vai também falar um pouquinho sobre essa experiência dela. E depois a gente começa a aula. Tá. Obrigada, Fafá. Então, boa noite, gente. Espero que vocês estejam todos bem, né? Eu sou a Josineia Botelho, eu sou servidora aqui do IFMA Campus Pinheiro, exerço o cargo aí de auxiliar em administração desde dezembro aí de 2014, estou no setor aí de gestão de pessoas desde 2017, trabalhando aí juntamente com a Fátima e com o Jadson, a gente é a equipe da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Então, a gente vai começar aqui o curso. E Fafá, compartilha os slides. Tudo bem, deixa eu só abrir aqui. Ui, abri para outra coisa. Está aparecendo tudo certinho? Está aparecendo. Eu conseguindo observar. Deixa eu só botar aqui. Então, bom, gente, essa é a nossa disciplina de gestão de pessoas, ministrada por mim, a Fátima, e pela Josineia. Bom, aqui é só um breve currículo, que é as minhas formações acadêmicas, começando pelo curso de contabilidade na UEMA, e atualmente estou cursando pedagogia também na UEMA, né? A minha formação é na área de exatas, porque eu amo exata, amo os números, isso aí é a minha paixão. Mas eu também me encontrei na área de gestão de pessoas do Campus Pinheiro. Aqui é a Josineia, ela também é da área de administração pública, especialista em gestão pública, está cursando mestrado em contabilidade e administração e também trabalha comigo na coordenadoria de gestão de pessoas. Bom, nós dividimos as nossas atividades aqui, a gente vai conversando com vocês ao longo das aulas, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem anotar no chat, que depois a gente vai retirar, ou vocês podem anotar e posteriormente temos um momento para a gente esclarecer algumas dúvidas e conversar também sobre algum ponto que vocês acharam interessante, ou queiram uma explicação melhor, ou discutir. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui. É o meu áudio que está baixo? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, estamos. Tá. Isso. Deixa aí, Fafá. Então, vamos aqui conhecer, né, o que é a gestão de pessoas, né? Então, a gestão de pessoas é uma área aí responsável por administrar, né, o capital humano da organização, né? Então, imagine o órgão público, né, como a prefeitura, talvez alguns aqui trabalhem em prefeitura, ou a autarquia, né, como o IFMA, que é a gente que trabalha aqui no IFMA, né? Que é necessário aí que várias pessoas, né, exercendo aí as mais diversas funções, né, na área de educação, por exemplo. Então, na escola é preciso ter o quê? Ter professor, ter servidor administrativo, ter porteiro, ter zelador, enfim, as mais diversas pessoas, né, para que esse órgão ele possa prestar os serviços educacionais à população. Então, é necessário que tenha um setor, né, que cuide
que administre essa contratação ou efetivação, dependendo do caso, né, que cuide do salário desses servidores, das progressões, das licenças, da estabilidade, enfim, que administre esse capital, né, esse capital humano. E esse setor e essa área é gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela utiliza diversas estratégias para fazer com que os trabalhadores, né, eles consigam, os recursos humanos da organização, eles consigam conciliar os objetivos com as metas da organização. E a gente vai ver aí, nesse próximo slide, passa aí, Fafá, por favor, alguns pilares, né, da gestão de pessoas, motivação, liderança, trabalho em equipe, né. Aqui a gente tem a ementa do curso, né, sobre o que a gente vai estudar no curso. Então, na unidade 1, a gente tem conhecendo sua equipe, né, trabalho em equipe, motivação, liderança, diferenças entre relação de trabalho, relação de emprego. Na unidade 2, a gente tem como se comunicar no trabalho, a comunicação verbal e a não verbal. Na unidade 3, como ser um servidor, né? Quais são os processos admissionais e demissionais. Na unidade 4, tem como é composto o salário do servidor, como é feito o cálculo da folha de pagamento mensal. Vamos falar também sobre férias, 13º, horas extras, descontos, os benefícios, as contribuições, né, da Seguridade Social. E na unidade 5, né, fala sobre como proteger o servidor, né? Então, a gente vai ver aí as legislações, os deveres e as proibições, as responsabilidades, penalidades, representação e denúncia. Passa o slide. Então, na unidade 1, que eu vou falar agora, né, a gente vai conhecer sobre o trabalho em equipe, né, sobre a motivação e liderança, sobre as diferenças da relação de trabalho e relação de emprego. Próximo slide. Então, o trabalho em equipe. Gente, existe uma diferença aí entre grupo de trabalho, né, e equipe de trabalho. Então, o grupo de trabalho, ele é um grupo de pessoas, né, que se reúnem por afinidades para atingir um determinado objetivo. E nesse grupo de trabalho, as pessoas, elas estão reunidas, né, e o desempenho do trabalho é responsabilidade de cada um. Então, cada membro do grupo é responsável por realizar a sua atividade. A gente tem como, por exemplo, professores de uma escola, né? Pode ser definido como um grupo de trabalho. Então, cada um vai lecionar a sua matéria, vai ministrar a sua aula, né? E o seu desempenho, ele depende apenas do seu trabalho, né? Então, as aulas de português vão acontecer independentemente das aulas de matemática, né? Mas todos os professores estão reunidos ali para um objetivo comum, né? Que é educar, porém, cada um fazendo a sua parte. E na equipe de trabalho, são pessoas também que se reúnem em prol aí de um objetivo comum, né? Para que, mais que os membros, eles compartilham das mesmas metas. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Na equipe de trabalho, né, as pessoas reunidas em prol de um objetivo comum, né? Então, os membros, eles compartilham na equipe de trabalho, eles acabam compartilhando das mesmas metas, há uma comunicação aberta entre eles cooperam entre si, há um trabalho conjunto, né? E o resultado, ele depende aí do engajamento individual e também coletivo, né? Exemplos são os servidores que trabalham em determinado setor, né? Por exemplo, no nosso setor, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, né? Somos 3 pessoas, todos os membros, eles possuem responsabilidades, né? A gente coopera entre si para realizar os trabalhos, e o desempenho dos trabalhos depende tanto da gente, de cada um individualmente, como do coletivo, né? E toda a equipe, ela é afetada pelo desempenho dos membros, é diferente do grupo, né? Passa o slide. Então, nós temos aqui outro pilar da gestão de pessoas, né, que é a liderança e a motivação. Então, a liderança, né, é a habilidade aí de saber lidar, né, de saber orientar, de saber motivar, conduzir os servidores a buscarem sempre novos resultados. Então, quando temos um líder à frente, né, dos trabalhos, há uma relação aí mais democrática com sua equipe. Ele cria estratégias para utilizar os talentos da organização, então ele sabe orientar, ele sabe motivar a sua equipe, ele reconhece as dificuldades, né? Ele acaba
sabendo conduzir os trabalhadores a realizarem, empenharem suas atividades. Então, é diferente, por exemplo, do chefe, né? O chefe é uma figura mais que possui um poder, né? É mais de autoridade, que edita regras, dá ordens, ele está centrado mais nos processos, né? Enquanto o líder é centrado mais nas pessoas. Então, o líder, ele é capaz de motivar, né? Mas o que seria essa motivação? Então, a motivação, ela pode ser considerada aí como um principal combustível aí para a produtividade da empresa. Ela é um incentivo para você, enquanto servidor, fazer o que deseja fazer o que precisa fazer para a organização. Então, quando as pessoas estão motivadas, né, elas estão mais satisfeitas com elas mesmas e, portanto, elas conseguem produzir mais, são mais criativas e desenvolvem melhor seu papel na organização. Então, existem, né, alguns fatores, né, que motivam as pessoas a realizarem suas atividades, né? Nós temos aí o fator financeiro, né, que tem a ver com recompensa financeira. Então, por exemplo, você que é servidor público ou que está lutando para entrar, ou que está entrando aí, lutando aí para entrar no concurso, né, sabe dos atrativos do cargo. Fátima descompartilhou o slide. Então, continuando, gente, sobre o fator financeiro, né? Enquanto a Fátima tenta compartilhar o slide novamente. Então, você, por exemplo, que é servidor público, né? Que sabe dos atrativos aí do cargo, da remuneração, né? Essas pessoas sentem-se motivadas a estar estudando para passar no concurso, né? Ficaram altas horas aí de estudo aí na madrugada, visando uma recompensa no final, né? Para quê? Para ter um salário no final do mês. Então, esse é um motivo financeiro, né? É um fator financeiro que motiva as pessoas a buscarem algo. Então, fator individual. Temos o fator individual, né? Que é algo muito pessoal. Então, por exemplo, a gente tem aí que, quando você almeja, por exemplo, um cargo de auditor fiscal da Receita Federal, você estuda horas e horas para conseguir passar nesse concurso, né? E você está fazendo todo o esforço, você está motivado a passar no concurso, não apenas porque o salário é ótimo, né? Mas porque é algo pessoal, é um sonho seu, né? É um objetivo seu assumir esse cargo. Então, você se identifica com o cargo. Então, esse é um fator individual, é uma motivação, né? O outro fator é o fator institucional, né? Esse fator é ligado ao sucesso coletivo, né, ao sucesso da organização. Então, você, por exemplo, que é servidor público, né, você trabalha numa prefeitura, você trabalha num órgão, em outro órgão, no IFMA, na UFMA, então você compartilha dos mesmos ideais da sua organização, você gosta do ambiente que você trabalha, então você tem motivação para exercer suas atribuições e desempenhar suas atividades ali da melhor forma possível, né? Porque você se identifica com aquela missão daquele órgão, daquela instituição de ensino, por exemplo. Então, a gente vai ver agora no próximo slide, né? A diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Então, gente, tem uma diferença aí, né? Entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho é uma expressão, ela bem mais ampla, né? Ela engloba aí os mais diversos tipos de trabalho do ser humano. Então, há uma relação de trabalho toda vez que uma pessoa, né, que executa um serviço para alguém, ele recebe um pagamento por isso. Então, a relação de trabalho, ela é bem abrangente, né? Ela engloba tanto as relações empregatícias, e aí a gente está falando de contrato de trabalho, né? Quem trabalha pela CLT, de regime estatutário, quem é servidor efetivo público, né? Então, quanto às relações não empregatícias, né, que é os casos aí por exemplo, de estagiário ou de trabalhador eventual. E quanto à relação de emprego, ela é um tipo de relação de trabalho, né, mas que possui algumas particularidades, né. Por exemplo, a relação de emprego é preciso que a prestação de serviço, né, ela deve ser realizada por uma pessoa física, né. Então, Ana, por exemplo, Ana é servidora pública. Então, ela presta serviços à prefeitura, vamos dizer, né, um exemplo. Então, é uma relação de emprego. Por quê? Porque ela, Ana, enquanto pessoa física, presta seu serviço a um órgão público. Então, é preciso também que, para ter uma relação de emprego, é preciso que haja pessoalidade, né? Então, Ana, enquanto pessoa física, né, ela realiza pessoalmente suas atividades, né?
e não João, por exemplo, que é seu irmão. João não vai exercer o cargo da Ana. Então, não pode haver a prestação de serviço por terceiros, é o próprio servidor quem presta os serviços. Então, outra característica aí de relação de emprego também, a não eventualidade. Então, o servidor tem uma jornada de trabalho previamente definida, né? Então, Ana é o nosso exemplo, né? Que é a servidora da prefeitura. Ela trabalha 40 horas semanais, conforme consta ali no seu termo de posse, não é um trabalho esporádico, né? Outra característica também que tem que ter a relação de emprego é uma relação de subordinação, né? Então, a Ana, por exemplo, é agente administrativo da prefeitura. Então, ela está subordinada ao diretor da escola, que é o chefe, né? Que é o responsável por aquela instituição. Então, precisa também haver numa relação de emprego, né? Uma contraprestação monetária, né? Então, é preciso que Ana receba no final do mês o seu salário, né? Por prestar serviços à prefeitura. Então, a gente consegue resumir essas informações, né? Que toda relação de emprego, né? É uma relação de trabalho. Porque existe um vínculo, existe uma prestação de serviço, né? Existe uma onerosidade, mas nem toda relação de trabalho ela é uma relação de emprego, né? Porque nem todos os vínculos possuem os quesitos que foi falado ainda há pouco, né? Podemos citar, por exemplo, estagiário, né? Ele não tem um vínculo empregatício, né? O trabalhador eventual, ele exerce sua atividade esporadicamente, né? Então, nós temos aqui, nos slides, né, alguns tipos de relação de trabalho, né? Que é uma relação bem mais ampla, né? Estagiário, trabalhador autônomo, trabalhador exclusivo, trabalhador eventual, cooperados, trabalhador avulso, trabalhador voluntário. Na relação de emprego, né, nós temos o empregado urbano, o empregado rural, o empregado doméstico e o aprendiz, e vários outros tipos de empregado. Então, no próximo slide, nós temos aqui a unidade 2, né, que ela trata, a gente vai falar sobre comunicação, quais são os tipos de comunicação, né, verbal, não verbal, vamos falar da redação oficial, né, que é importantíssimo aí para quem trabalha no setor público, e os atributos da redação e os tipos de comunicação oficial. Então, próximo slide, a gente vem aqui falar sobre a comunicação, né, então, pessoal, a comunicação, né, é a base fundamental aí para as relações sociais, né, é uma troca de entendimento, de ideias, de conhecimento entre as pessoas, e ela ocorre através da linguagem, né, tanto verbal, né, quanto a linguagem não verbal. Então, essa linguagem verbal, ela é a troca de informações dita ou escrita, né? Então, é uma forma aí de expressar as ideias, de expressar nossos desejos, nossas opiniões, através da fala ou da escrita. Por exemplo, eu estou aqui passando esses conhecimentos, essas informações a respeito da área de gestão pública para vocês. Então, eu estou me comunicando com vocês através da linguagem verbal, né, da fala. Os slides aí que a Fátima está compartilhando é uma forma de comunicação verbal escrita. Já a linguagem não verbal, né, ela utiliza ações, gestos, imagens, tudo como um complemento das palavras, né, formando uma mensagem aí completa. Então, vocês podem observar aí, em alguns slides, vocês podem observar, né, que há umas figuras, né, que complementam o significado de cada conteúdo. Então, aí a gente está tratando de linguagem não verbal. Próximo slide. Então, aqui a gente falou, né, que a comunicação, no slide atrás, que a comunicação aí, ela é essencial, né, ela é essencial no serviço público. É através dessa ferramenta que a população ela pode, né, conhecer os atos aí do poder público, sobre as metas alcançadas, sobre os serviços prestados e como se dá essa comunicação aí no serviço público, né, que é o que a gente vai ver aqui, que é através da redação oficial. Então, a redação oficial, pessoal, nada mais é, né, do que a forma que o Estado, né, de se comunicar, de mostrar os seus atos. Então, a finalidade da redação oficial é a comunicação, né, objetiva e clara, né, para que os interessados, né, para que o público, né, a sociedade em geral, ela compreenda a sua mensagem. Então, na redação oficial, né, existe quem comunica. Então, quem comunica é sempre o serviço público. Por exemplo, o Ministério
o Ministério da Economia, né, comunicou aí através da Instrução Normativa número 90, né, comunicou o retorno gradual das atividades presenciais dos institutos federais, das escolas federais, né. Então, quem comunicou foi o Ministério, né, quem comunica é o Ministério, não é Leonardo, não é João, que é ministro da Economia, quem comunicou foi o órgão, né. Então, existe aí algumas características, né, que é necessário observar na redação oficial, né. Nós temos aí a clareza e a precisão, né, que é quando o texto oficial ele precisa ser claro, né, de fácil compreensão, para que o destinatário, né, ele compreenda a mensagem que o órgão público quer passar. Nós temos a objetividade, que diz respeito a uma mensagem ser direta, né, sem rodeios. Então, por exemplo, o prefeito emite um decreto, né, transferindo, vamos dizer, o ponto facultativo do dia do servidor, que é agora dia 28 de outubro, né. Então, ele transfere para o dia 1º de novembro, por exemplo. Mas nesse texto, ao invés de ele dizer que ele está transferindo o ponto facultativo, ele vai contar que dia 28 é comemorado o dia do servidor, porque X, porque Y motivos. Ele não pode fazer isso, né? Então, ele precisa informar apenas que ponto facultativo foi transferido de um dia para outro. Então, o texto ele precisa ser objetivo. Então, a gente tem também outra característica, a concisão, né? O texto ele precisa transmitir o máximo de informações possíveis com o mínimo de palavras. A coesão e a coerência, que se trata de que as palavras do texto, né, as frases estejam corretas, façam sentido, existe uma lógica entre um parágrafo e outro, existe uma ideia para que o receptor ele compreenda essa mensagem que o poder público quer passar. Então, a impessoalidade, gente, que é uma das características, é um dos princípios, né, constitucionais, então é um dos pilares aí da administração, né, e o objetivo é ser impessoal. Então, é você enquanto servidor, então você é a figura pública, né, que desempenha um papel público e não pode informar, solicitar nada de forma pessoal. Então, é por isso que sempre quem comunica a mensagem é um órgão, uma secretaria, um departamento, é sempre o serviço público, não é João, não é Maria, não é Ana, e quem recebe essa informação é sempre o cidadão, é sempre a sociedade. E o assunto sempre diz respeito ao interesse público, nada pessoal. Então, a formalidade e a padronização, né, que dizem respeito aí às formas, a polidez do texto, então é necessário ser cordial, é necessário usar pronomes de tratamento nas redações, nos textos oficiais, e também seguir os padrões das comunicações oficiais. Então, existem, para cada documento oficial, existe um padrão, o ofício é de um jeito, a portaria é de outro, a ata é de outro, então é preciso seguir esses modelos. Então, e por fim, também é necessário a utilização da norma padrão culta da língua, né, que é observar as regras gramaticais para redigir o texto, né, a comunicação do poder público. Então, no próximo slide, então a gente trouxe aqui, gente, alguns tipos de comunicações, né, oficiais que a gente frequentemente utiliza aqui no Campus Pinheiro, no nosso ambiente de trabalho, né, que é o requerimento. O requerimento é um documento no qual o solicitante, né, o interessado, ele requer ao poder público um direito, uma informação, uma tomada de providências. Então, por exemplo, Ana é servidora do IFMA e ela possui direito à progressão. Então, ela solicita esse direito por meio do requerimento, né? Então, dessa forma, caso ela queira também solicitar, vamos dizer, um incentivo à qualificação, uma alteração de dados, ou assentamento funcional, alteração de contas, então tudo isso é possível solicitar através do requerimento. Descompartilho os slides, Fátima. Alguém colocou a tela para compartilhar a tela da pessoa. Isso. Não sou eu que estou, foi alguém que me tirou, vamos dizer assim. Quem é que está compartilhando essa tela? Claudilene Araújo, descompartilhe a sua tela, por favor, para poder liberar aqui para a professora compartilhar a tela dela. Claudilene Araújo.
Claudilene, compartilha a tua tela, isso. Isso. Isso, voltou. Então, nós temos aqui também o ofício, né, gente, que é uma comunicação aí administrativa, né, entre as autoridades, né, ou entre autoridade particular. Então, o objetivo é comunicar, né, oficialmente algum fato, algum acontecimento. Então, por exemplo, um servidor aqui no setor de gestão de pessoas, né? Então, o servidor, ele se apresenta aqui na coordenadoria de gestão de pessoas, né? E a chefe do setor, que no caso é Fátima, ela vai solicitar, né, ao diretor-geral, a emissão de portaria de lotação e localização desse servidor. Então, ela faz isso, né, através do ofício, né? Através do ofício, ela faz esse pedido de lotação e de localização. Então, da mesma forma, é usado o ofício também para solicitar, por exemplo, um chefe solicitar a interrupção de férias de um servidor, ou designar, por exemplo, uma substituição eventual, né, informar uma colaboração entre instituições. Todas essas informações é feita através do ofício. Então, nós temos também o despacho, né, que é um documento aí que dá sequência a algum assunto que foi encaminhado, né, para apreciação da autoridade. Então, quem trabalha aí ou quem já trabalhou com processo, já fez ou faz muito esse tipo de comunicação, né? Tomando o exemplo aqui anterior de solicitação, né, de emissão de portaria, né? Então, é gerado um processo com esse ofício aí de solicitação de localização e lotação do servidor e é despachado para o diretor para a emissão do ato administrativo, né, que é a portaria. Então, ele vai solicitar, ele vai emitir a portaria e vai despachar o processo. Então, nesse processo, ele despacha, por exemplo, falando que foi atendido, né, foi atendida a solicitação e que seja procedido aí a geração de matrícula do servidor e a inclusão dele na folha de pagamento. Então, isso é um exemplo de despacho. Nós temos também a portaria, né, que é um ato administrativo em si, né, no qual a autoridade ela estabelece normas disciplinares, ela dá instruções, né, ela faz determinações. Por exemplo, aqui no campus, o diretor ele possui autonomia, né, para emitir portarias de lotação, né, faz portaria de lotação de servidor. Nas prefeituras, o prefeito municipal, ele faz as portarias de nomeação do servidor também. Então, temos o processo também, que é um procedimento sistemático, né, aí de atividades. Então, ele trata, o intuito, né, dele é atender a solicitação inicial, e para isso são inseridos aí pareceres, anexos, né, despachos, que darão suporte aí a essa tramitação. Né? Então, o servidor, por exemplo, solicita a progressão funcional, ele faz através do requerimento, anexa junto aí umas fichas de progressão, né, isso gera um processo, e esse processo ele vai tramitar aí por vários setores, né, para ser atendida a solicitação inicial. E aí, no material de vocês vão encontrar também outros tipos de comunicação oficial, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre os agentes públicos, né? Eu vou falar aí dos agentes públicos, e depois a Fátima vai iniciar os processos admissionais e demissionais, as sanções aplicáveis em casos de irregularidade. Então, vamos para o próximo slide para a gente falar sobre agente público, né? Que segundo o artigo aí da Lei 8.429 de 92, é todo aquele que exerce, né, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação ou designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, né, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função da administração pública, exerce uma função, né? Então, agente público é qualquer pessoa, gente, que age em nome do Estado, independentemente de vínculo jurídico, ainda que ele atue sem remuneração e transitoriamente ele é um agente público. Então, são exemplos de agente público, né? Professor do IFMA, professor da prefeitura, professor do Estado, agente administrativo, técnico administrativo, o escriturário aí do Banco do Brasil, né? Mesário, júri, prefeito, presidente, todos esses são agentes públicos. É por meio desses agentes, né, que o Estado ele se faz presente e manifesta sua vontade. Então, aí a gente tem a classificação, né, de alguns agentes públicos, né? Temos os agentes políticos,
que são os agentes aí que exercem atividade de governo. Eles fazem parte aí do alto escalão, né? Eles são eleitos, nomeados e designados, então faz parte aí dos agentes políticos, né? Prefeitos, deputados, governadores, senadores, juízes, secretários. Nós temos também os agentes administrativos, né? Agentes administrativos são todos aqueles que possuem vínculo com o Estado. Existe uma relação profissional e remunerada, e eles ainda se subdividem em grupos, né? E aí a gente tem os agentes administrativos, eles podem ser servidores públicos, né? Que possuem essa relação funcional, né? Eles possuem um regime estatutário, são os efetivos, né? São os casos de servidores efetivos que são habilitados aí por concurso público, né? No caso do servidor federal, ele possui como regime jurídico, né? A Lei 8.112/90, né? Os empregados, outro tipo de agente administrativo, nós temos os empregados públicos, né? Que são aí agentes administrativos que mantêm uma relação com o Estado, mas a forma, ela não é estatutária, ela não é efetiva, ela é uma forma contratual. Então, eles são regidos aí pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, a gente tem, por exemplo, quem trabalha no banco, né? Os escriturários do banco, quem trabalha no Correio, em Caixa Econômica Federal, é um empregado público, não é um servidor público, né? Nós temos também os empregados públicos que eles mantêm apenas um contrato temporário, né, para prestar serviço, exerce essa função apenas temporariamente, né, para atender uma necessidade excepcional aí de interesse público, né? A gente pode citar como exemplo os recenseadores do IBGE. E a gente também tem os agentes honoríficos, né, que são os cidadãos requisitados ou designados aí em uma função para colaborar com o Estado, né? É o caso de mesários, que são convocados aí de 2 em 2 anos para exercer a função pública durante as eleições. Temos também os jurados convocados para júri popular. Então, esses são exemplos de agentes honoríficos, né? Os agentes delegados são aqueles particulares, né, que realizam uma determinada atividade em nome próprio, né? Porque o Estado delegou aquele tal serviço a ele. Então, o Estado atribui tal atividade, né? Mas sempre com o poder de fiscalização. O Estado atribui o serviço, mas ele sempre fiscaliza. Então, são os casos, por exemplo, de concessionários e permissionários, né? Um exemplo de concessionários, né? É o serviço de transporte público, né? Eles prestam serviço de transporte público, né? A prefeitura, ele delega esse serviço a uma determinada empresa, um consórcio, né? E ela é remunerada pelo pagamento das passagens, né, de ônibus, né? Temos também aí um exemplo, né? Fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Né? São exemplos aí de permissionários e concessionários. O próximo slide, a Fátima vai continuar o conteúdo, gente. Só vim aqui ligar a câmera para poder voltar aqui à apresentação. Gente, vocês estão me ouvindo bem? É porque está tendo um evento da igreja que começou aqui ao lado e começaram agora, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para vocês ouvirem bem. Deixa eu aqui colocar a apresentação. Estamos ouvindo, você e o pastor também. Pois é, gente, vai ser assim nesse clima de bênção. Então, vamos lá. Quando se fala de admissão e demissão, nós vamos trabalhar aqui só com os servidores públicos, que é também um grande interesse de muitas pessoas de como entrar no serviço público. Bom, a admissão ela pode ser de 3 maneiras: por meio do concurso público, a contratação e a terceirização. O concurso público é para servidores efetivos, servidores que podem ser professores, podem ser os técnicos administrativos de diversas áreas. Esse concurso público ele não pode ser feito de qualquer jeito, ele tem que obedecer uma legislação e obedecer alguns procedimentos, que tem o procedimento antes do concurso público, durante o concurso público e após o concurso público. Então, a partir desses procedimentos, é que a gente vai se tornar um servidor público. Eu fiz o concurso público, eu passei, eu tive que esperar essa minha nomeação no Diário Oficial, eu fui convocada, entreguei os documentos, então tomei posse no cargo e após a posse ainda tive que vir para o meu local de trabalho. Não foi assim, eu só passei no concurso público e fui logo chamado. Não, tem todo um parâmetro. A contratação só para servidor temporário. Essa contratação ela é para atender uma necessidade do campus.
Por exemplo, um servidor do campus passou um professor. Ele vai fazer um curso de mestrado. Ele vai se ausentar do campus durante 2 anos. Então, a gente precisa de um professor substituto que atue na mesma área de disciplina enquanto o servidor não está. Então, a gente vai ter um servidor temporário. A gente vai fazer uma contratação que também é via concurso. O caso que você pode contratar uma pessoa sem necessidade de concurso público é se for um estado de calamidade pública, algo muito agravante. Quando aconteceu a pandemia, lá em 2020, em março, abril, a saúde pública foi um dos lugares que teve muita contratação sem esse concurso público, toda essa tramitação, porque havia pessoas doentes, havia um estado de pandemia, havia uma emergência, então não teria como realizar todo o trâmite de um edital, de um contrato. Então tivemos que contratar de uma forma mais rápida para atender a população. Então há casos em que essa contratação ela pode não ser por todo esse trâmite legal de edital. E a terceirização, que é a alocação de serviços de pessoas físicas. Normalmente, numa instituição pública, a alocação ela está relacionada aos serviços gerais, aos serviços de segurança, de limpeza, de higienização, de consertos, de eletricidade. Então, esse pessoal que trabalha na instituição, eles são normalmente terceirizados. Então, é aberto um tipo de processo chamado licitação, em que você vai contratar uma empresa e que essa empresa ela vai te fornecer, vamos supor, 10 terceirizados. E a empresa que contrata as pessoas, não é a instituição. O vínculo da instituição é com a empresa, que vai trabalhar com essas pessoas físicas. Outro item interessante que a gente ouve muito falar é que você é servidor público, você vai ter o serviço para sempre. Não, não é assim. A gente não vai ter, o serviço para a vida inteira. Se nós, enquanto servidores públicos, cometermos algum crime, a gente pode sim ser punido com a demissão. Porque a demissão, ela tem esse caráter de punição, é um caráter de você descumprir a lei. Eu tive um ato ilegal. Vamos supor que durante o processo licitatório eu fiz algo que deu benefício para um parente meu, por exemplo. Então, eu cometi um ato ilegal enquanto servidor público. Então, vai ser aberto um processo contra mim e eu posso ser demitido. A exoneração, ela pode ocorrer de 3 maneiras. A pedido do servidor, eu não quero mais trabalhar no IFMA, então eu posso pedir a minha exoneração. É um direito meu, posso pedir. Eu não fui aprovada no meu estágio probatório. O estágio probatório é de 3 anos. Dentro de 36 meses, eu faltei vários dias, eu não cumpri as minhas atividades, eu desrespeitei meu chefe, eu não trabalhei em equipe, eu não forneci, eu atendi mal alguém. Então, se eu não passei no meu estágio probatório, eu sou exonerada. Então, eu perco o meu emprego. A outra maneira, se eu fui nomeada por cargo e dentro do período eu não tomei posse, eu também sou exonerada, eu perdi a vaga. Que já aconteceu uma situação no campus desse sentido. A pessoa foi nomeada, mas ela nunca apareceu, então ela perdeu a vaga, então foi exonerada. Então, essa exoneração ela vai ser publicada no Diário Oficial, tem todo o trâmite legal. E também tem a vacância, que ela pode ser por exoneração, pela demissão, pela minha aposentadoria, por uma promoção, uma readaptação. Também existe o caso de, por exemplo, eu sou servidora do IFMA como assistente administrativo, mas eu passei no concurso para professor, então eu não posso acumular o cargo. Então eu vou pedir a vacância do meu cargo por não poder acumular os 2. Porque a acumulação ela pode ser entre técnicos específicos, por exemplo, o técnico de contabilidade, ele é 40 horas, ele pode ter outro cargo como professor 20 horas. Ou professor que não é da dedicação exclusiva, ele pode ter 2 cargos de professor, e assim acontece para outros cargos dentro do serviço público. Aqui na unidade 4, a diferença entre salário e vencimento, que é muito interessante, que é um dos motivos de muitas vezes a gente querer ter o serviço público, não só pela questão da estabilidade, dos direitos, mas também pelo nosso salário e vencimento. Bom, então, com o serviço público, o que é o meu dinheiro? Eu posso ter um salário,
que é com base na CLT, que é para funcionários, empresas privadas, autarquias, e esse salário ele pode variar de acordo com a instituição. Uma empresa privada A, ela pode oferecer um salário de assistente administrativo, vamos supor, R$ 1.000. Já a empresa B pode oferecer o salário de R$ 2.000, isso eles podem. Já o nosso vencimento, que é o que nós, servidores públicos, temos, ele é de acordo com o valor fixado em lei. Existe uma lei que determina que o salário do assistente administrativo é X. Então, qualquer instituição, IFMA, UFMA, ou instituições afins, o meu salário vai ser o mesmo. O meu vencimento vai ser o mesmo, porque está lá fixado em lei. E essa remuneração, ela vai juntar os meus vencimentos, mais algumas vantagens adicionais. Por exemplo, se eu tiver, o meu cargo, ele exige apenas o ensino médio, mas eu tenho mestrado. Então, por eu ter mestrado, eu vou receber um incentivo à minha qualificação. Eu tive 18 meses de atividades, eu trabalhei, desempenhei bem minha função, então eu vou progredir, então já vou ter mais um aumento do meu salário em virtude dessa aprovação na progressão. Então, essas adicionais, elas podem ser diversas. Pode estar se referindo à hora extra, se eu trabalhei após as 22 horas, já conta como hora extra. Se eu substituir o meu chefe em algum momento, já posso receber um adicional de substituição. E assim vai outros adicionais que a gente pode inserir na nossa remuneração, que a gente pode inserir, que a gente tem direito de acordo com as atividades desempenhadas. As férias. As férias aqui é um ponto interessante. Por exemplo, nós, do serviço público, a gente recebe um terço da nossa remuneração quando a gente tira a nossa primeira parcela de férias, ou que pode ser parcelada de várias vezes. Só que, por exemplo, as minhas férias são para o mês de outubro. Eu recebi o meu salário, recebi meu vencimento, minha remuneração. Eu vou receber mais um terço. E no próximo mês, que é o mês de novembro, eu vou receber minha remuneração normal. O que acontece diferente em outras instituições, que a pessoa, no mês que ela sai de férias, ela recebe o salário dela, recebe um terço, mas no mês seguinte ela acaba não recebendo. Isso acontece algumas vezes, em algumas instituições. O 13º salário, ele equivale ao salário mensal e ele é pago a todos os funcionários, que normalmente ocorre o pagamento em dezembro, ou pode ser o pagamento parcelado em 2 parcelas ou 3, dependendo da instituição. E eu tenho alguns auxílios adicionais, gratificações e indenizações que eu posso complementar o meu vencimento. Eu posso ter um adicional de insalubridade, de periculosidade. Isso vai depender do local em que eu trabalho. O meu setor de trabalho, ele me oferece algum perigo? Ele é insalubre, é muito úmido, eu tenho contato com alguma substância química? No caso, eu trabalho numa sala, tenho só equipamentos, eu não tenho. Mas se eu trabalhasse no laboratório de biologia, um laboratório de química, eu trabalhasse com aparelhos de raio-x, por exemplo, então isso tudo pode me dar direito a um adicional específico. O auxílio natalidade, ele é pago aos servidores, assim que a criança nasce, o seu filho nasce. Se um casal, tanto a esposa quanto o esposo, eles são servidores públicos, apenas um deles tem direito ao auxílio natalidade. Não pode ser pago nas 2 instituições. O auxílio pré-escolar, ele é um adicional que é para ajudar os servidores que possuem filhos e que já se a instituição ela não vai oferecer uma creche pré-escolar para criança, então ela tem que pagar esse auxílio, que é justamente para esse custeio. Esse auxílio ele é pago até a criança ter 5 anos, 11 meses. Quando completa 6 anos, ele para de receber auxílio pré-escolar. O auxílio alimentação, ou o famoso ticket de alimentação, dependendo da instituição, ela pode pagar o auxílio junto com o vencimento, que é o que acontece no IFMA, a gente recebe a nossa remuneração já incluído o auxílio alimentação, ou em algumas instituições como os terceirizados, que recebem o ticket de alimentação, que pode fazer compras em alguns supermercados da região. O ressarcimento de plano de saúde, que é a per capita suplementar. Nós que temos um plano de saúde particular, a gente pode ter esse plano, e a instituição ela financia uma parte desse valor. Então, todo ano a gente comprova que a gente teve o plano, que a gente recebeu e pagou direitinho. E o auxílio transporte.
É bom destacar que o auxílio transporte, o auxílio escolar, eles vão ter alguns descontos dentro da sua remuneração. O auxílio escolar, se não me falha a memória, acho que é R$ 36 do valor que está sendo pago, não lembro agora direito. E o auxílio transporte é 6% do seu valor. A empresa ela vai te dar, vamos supor que você gaste passagem R$ 100. Então, 6% desse valor vai ser descontado do seu salário. E ela vai pagar somente o restante. Então, nem todos os adicionais, eles são, vamos dizer assim, 100% bonificados. Alguns têm algumas taxas que vão ser descontadas automaticamente. Existem também alguns momentos em que o servidor ele pode se afastar legalmente. Isso é a licença NOJ, que ela diz respeito a quando algum familiar do servidor falece, então ele tem direito a essa licença. A licença H, ela diz respeito ao casamento, quando ele se casa, ele tem direito à famosa lua de mel, tem um direito de ficar alguns dias afastados. A licença paternidade, maternidade, diz respeito ao nascimento. A licença paternidade hoje, ela está de 20 dias. E a licença maternidade são de 4 meses, que pode ser prorrogada por mais 2. Para doação de sangue, para alistamento eleitoral, serviço militar, o servidor ele pode ser afastado para fazer essas atividades. E a licença capacitação é uma licença que é concedida ao servidor que, após 5 anos de efetivo exercício, ele tem direito a essa licença. Ele pode passar até 3 meses fazendo um curso de capacitação dentro da área. Existe algumas licenças e afastamentos que eles não vão contabilizar como efetivo exercício para quem está no estágio probatório. Quem está em estágio probatório, ele não, por exemplo, o administrativo, ele não pode ser afastado para uma pós-graduação. O professor, ele pode. O servidor, e se ele for afastado para uma pós-graduação, para fazer o mestrado, o doutorado, esse tempo que ele passou fora não conta como efetivo exercício. Então, o estágio probatório dele vai ser suspenso por um período, e quando ele retornar, é que vamos fazer a contagem do estágio probatório dele. Esse período pode ser contado como contribuição, mas não como efetivo exercício. Assim, eu vi que alguém perguntou sobre a licença adotante. Essas licenças, lá no material de vocês, está dizendo todas as datas. Essa licença adotante, ela varia, ela pode variar de instituição, do tempo e da idade da criança. Eu vi alguém perguntando aqui quanto é o período. E essas licenças, todas elas são dias consecutivos. A licença NOJ, se não me engano, são 8 dias consecutivos. A licença paternidade é 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 15 dias, dando 20 dias. A doação de sangue é 1 dia, se não me engano. Mas a gente vai ver direitinho essa data, para ver alguém colocando a mensagem aqui perguntando. E o horário especial? O horário especial ele pode ser em 2 situações. Para o servidor que é estudante, por exemplo, o servidor ele faz um curso durante o dia, então ele pode alterar o horário de trabalho dele para amanhã e para a noite, então à tarde ele está disponível para o curso. Mas se o horário da aula do aluno ele tem que chegar às 6 horas, então ele pode sair do seu serviço às 5. Mas essa hora que ele saiu mais cedo, ele tem que compensar em outro momento. A outra situação são para os servidores com deficiência ou que tem um dependente com deficiência. Se o servidor ele é deficiente visual, ele pode recorrer ao horário especial, ele pode ter a sua jornada de trabalho reduzida, sem que isso influa na sua remuneração. E se esse servidor ele tem um filho que é deficiente, que necessita de um atendimento específico, ele pode solicitar também a redução da sua carga horária sem influir na sua remuneração. Porque acontece o seguinte, há a possibilidade de você solicitar um horário diferente de trabalho, uma redução de carga horária, mas isso vai influir no seu salário.
Por exemplo, eu trabalho 40 horas, eu quero trabalhar só 30. E eu não sou eu não sou deficiente, eu não tenho dependente com deficiência. Então, isso também vai ter uma relação com o salário, com a remuneração de vocês. Mas se eu tenho um filho com deficiente ou eu sou deficiente, eu posso ter minha redução de carga horária e isso não vai influir no meu salário. E existe também algumas deduções obrigatórias. O imposto de renda, o famoso imposto de renda, que todo mês você recebe o seu dinheiro e tem que também dar essa contribuição. O imposto de renda, a contribuição para a Previdência. Todo mês acontece isso. Então, existem também as deduções que são o caso de auxílio transporte, auxílio pré-escolar, que são específicas, mas todos os servidores eles têm que pagar o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Então, assim, todo esse imposto de renda ele vai variar de acordo com a remuneração. Ó, já saiu de novo. Não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu só retornar aqui a apresentação. Não, eu acho que foi alguém que me... A Aldilene que me tirou da apresentação. Gente, deixa eu voltar aqui, porque alguém colocou para apresentar a Aldilene. Deixa eu só voltar. Pronto. Pronto, voltei. Certo. Então, existem essas contribuições. Mas a outra, em relação à contribuição, tem uma observação. Mas se no momento eu não estou trabalhando, mas eu quero contribuir, então você pode fazer um procedimento junto ao INSS e fazer essa contribuição. A unidade 5, a gente vai falar sobre a legislação, os nossos deveres, proibições, responsabilidades, penalidades. Nós, servidores, nós temos tanto os direitos como também os deveres. Aqui eu trouxe um quadro geral das principais legislações. É claro que existem outras legislações de acordo com o cargo, com a instituição, mas essas aqui são as principais. O Decreto-Lei número 1703, de 1939, que ele é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civil da União. A consolidação das leis trabalhistas, que é o Decreto-Lei 5.452, a Carta Magna do Brasil, que é a Constituição de 1988, e a partir dela muitas outras legislações foram sendo publicadas, no sentido não só da vivência civil, mas como também do servidor público. A Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A Lei 6.107, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, e também alguns estatutos específicos que podem ser da ordem federal, estadual ou municipal, e também a lei orgânica do município. O Estado do Maranhão tem o seu próprio estatuto, a cidade de Pinheiro tem o seu estatuto, a cidade de São Bento, a cidade de São Luís, cada uma delas tem o seu estatuto específico para os servidores. Assim como deve ter um comitê de ética com suas próprias normas, uma corregedoria com suas normas, as próprias normas internas da instituição. Aqui eu vou atuar com base na Lei 8.112, que são os nossos deveres. A gente tem que exercer nosso trabalho com zelo e dedicação, ser leal à instituição a que servimos, obedecer às normas e regulamentos, cumprir as ordens dos superiores, atender com presteza ao público geral, expedir documentos e as requisições da Fazenda Pública. Aqui, no nosso trabalho, não só enquanto servidor público, enquanto meu cargo de assistente de administração, enquanto coordenadora de gestão de pessoas, eu tenho deveres específicos com as pessoas em que eu presto meu serviço, as pessoas em que eu atendo, as pessoas que são meus superiores, as pessoas que trabalham comigo. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito. O fato, em algumas instituições, você tem os servidores e você tem os contratados. O fato de ser servidor não me torna melhor do que alguém que é contratado. Nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos que trabalhar em harmonia. Eu não posso exercer o meu cargo se de alguma forma eu estou depreciando a pessoa, estou usando meu cargo para ser melhor do que ela, para ser maior do que ela, superior. Isso eu não posso.
Eu tenho que atuar com respeito, com dignidade, com empatia e trabalhar da melhor maneira possível. E existem as nossas proibições, que essas proibições, caso a gente passe, a gente pode ter um processo que vai ocasionar a nossa demissão. Então, com base na Lei 8.112, é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Há situações que não estão previstas, situações de saúde de alguém da família. A gente recebe uma ligação de alguém da nossa família passando mal, a nossa vontade é querer logo sair. Muitas vezes a gente acaba saindo, mas a gente precisa comunicar. Olha, chefe, aconteceu isso com o meu familiar, eu vou precisar me ausentar daqui. Então, a gente precisa ter essa comunicação com ele, a gente precisa avisar alguém. Porque, como foi falado aqui, Josinê, nós trabalhamos, no caso, nós três no setor. Então, se eu não vou no setor, eu tenho que comunicar ela e tenho que comunicar também meu chefe. Olha, aconteceu isso, eu não vou poder ir. Porque eles vão estar cientes de que eu não vou estar lá, eles vão estar fazendo as atividades por mim. Então, eu não posso sair, calcular, eu não posso me afastar, eu não posso tirar um objeto, eu não posso trazer processo para casa. Se bem que com essa pandemia, algumas vezes eu tive que trazer alguns documentos para cá pelo trabalho remoto. Mas eu não posso fazer isso sem autorização. E no caso, a autorização, a autoridade competente é o meu chefe, é o diretor da escola. Eu não posso recusar fé a documentos públicos. Quando eu digo que uma cópia do documento ele é fiel ao documento original, eu estou me responsabilizando por isso. Eu não posso negar. Uma pessoa que chega com uma cópia do documento, não quer autenticar no cartório, ela pode autenticar como serviço público, servidor público, eu posso dizer que está em conformidade com a lei, que é uma cópia fiel. Eu não posso me opor injustificadamente a um processo. Por exemplo, eu não gosto de Ana e de repente chegou um processo de Ana na minha mesa. Eu não posso me recusar a responder o processo de Ana só porque eu não gosto dela. Não, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que atender o processo de Ana, responder dentro da lei e ponto. Os meus gostos pessoais, o meu problema pessoal com Ana, ele é fora da minha instituição de trabalho. Em nenhum momento eu posso usar isso como uma forma de punir a Ana, porque eu não gosto dela, prejudicá-la de alguma forma, não. Eu não gosto de Ana, ponto. Mas se a Ana vai precisar do meu setor, vamos lá, Ana, você quer o que do meu setor? Posso te ajudar em quê? Que documento você precisa? Esse processo aqui eu vou explicar a Ana de todo o trabalho possível. Eu não, que é justamente isso, eu não posso promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto. Eu não posso promover nenhuma ação de que uma pessoa ela se sinta menosprezada ali dentro, ela se sinta desaprezada. Eu não gosto, mas você tem que respeitar a pessoa, o seu trabalho e trabalhar da mesma forma. E existe também algumas responsabilidades quanto servidor público, segundo a Lei 8.112, o servidor ele responde civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular das atribuições. Então, se eu, enquanto servidor público, eu cometi um ato ilegal, eu vou responder administrativamente, vou responder enquanto cidadão. E eu também não posso ser omisso em algumas situações. Se eu estou percebendo que na minha instituição está acontecendo uma irregularidade, eu tenho que procurar os órgãos competentes. Porque a qualquer momento eu estou sendo omissa, eu posso responder colaborativamente. Porque se eu sei que está acontecendo isso, eu não fiz nada, então eu estou sendo um cúmplice, vamos dizer assim. Então eu também vou entrar no barco. Como diz, eu também vou responder. Então, existem nossas responsabilidades civis, penais e administrativas. E dentro delas existem as possibilidades de sanções. As penalidades que podemos ter, segundo a Lei 8.112, a gente pode ter uma advertência, que essa advertência ela pode ser por escrito, e ter todo o procedimento de você advertir um servidor. Eu posso ter suspensão, e essa suspensão ela vai refletir como uma falta e vai ter um desconto salarial. Eu posso ser demitido, eu posso ser cassado a minha aposentadoria ou disponibilidade, destituição de um cargo de comissão, de uma função comissionada. Se eu cometer alguma irregularidade hoje, eu posso perder o meu cargo de chefe de setor, de coordenadora do setor de gestão de pessoas. Então, eu tenho que trabalhar exercendo toda a legalidade possível. Acontece algumas situações de que
eu respondi por exemplo, tem um processo, eu coloquei um documento que eu achei que estava certo, estava errado. Aquilo ali eu não agi de má fé. Então, eu tenho que justificar porque eu coloquei um documento errado. Eu tenho que justificar e tenho que corrigir. Então, eu não estou agindo de má fé. Então, sempre é um processo de aprendizagem dentro do serviço público. É claro que algumas coisas a gente tem que, por obrigação, saber que são erradas, que são ilegais. E vamos pensar, se eu presenciei um ato ilegal, o que é que eu vou fazer? Já que eu não quero responder colaborativamente, eu não quero ser omisso. Você pode fazer uma representação ou você pode fazer uma denúncia. Vai depender da situação. E a gente pode resolver isso internamente, você pode procurar a sua chefia superior, você pode fazer uma denúncia à corregedoria, à ouvidoria, ao comitê de ética. Então, há várias instituições, setores dentro do seu local de trabalho onde você pode fazer essa denúncia ou representação. Mas se por alguma situação, eu presenciei uma situação, eu denunciei o meu chefe não fez nada. Eu denunciei na corregedoria da instituição, a corregedoria não fez nada. Então, você pode fazer isso em outros setores. Eu posso ir fazer uma denúncia no Tribunal de Contas da União, eu posso ir que é o TCU, na Corregedoria Geral da União, a CGU, no Ministério Público, na Polícia, na Delegacia, no Serviço de Informação ao Cidadão. Então, há outros lugares em que eu posso denunciar. Agora, se eu já denunciei internamente, denunciei externamente e não se resolveu, infelizmente, já o que passou da minha competência. Eu não tenho mais competência para agir. Eu já fiz o que eu podia, que era denunciar na minha instituição e denunciar no órgão competente. Então, eu já fiz a minha parte enquanto cidadão, enquanto servidor público. Só que também, quando se fala da denúncia, as situações aqui em que a pessoa acaba não fazendo nada por medo de perder o emprego, com medo de sofrer uma represália, com medo de N coisas dentro do serviço público ou dentro até de uma empresa privada. Mas isso também não é motivo para a gente deixar as coisas acontecerem. Essas aqui foram as referências que utilizamos aqui nessa nossa apresentação e também isso constam lá na atividade de vocês. Bom, esse aqui foi a nossa aula. A gente vai agora, eu só vou sair daqui e encerrar a apresentação. A gente vai agora para outro momento, para a apresentação. Tá, esse momento agora, o Majosine, a gente vai falar brevemente sobre a nossa experiência no CGP do Campus Pinheiro, alguns desafios, como é que eu posso falar? Algumas coisas boas também, né? Não são só desafios enquanto servidora. Bom, eu trabalho no campus desde agosto de 2011. Quando eu cheguei no campus, éramos poucos servidores, então a gente era tipo, faz tudo. Então, eu trabalhei em vários setores até ser realocada no setor de protocolo, e uma das minhas atividades era auxiliar a chefe do setor, a chefe que até então era núcleo de gestão de pessoas, em 2011. Então, com a servidora Bruna Elisama, que eu aprendi as atividades do setor. Depois eu fui para o setor de secretaria do campus, que hoje é atualmente gabinete, e só em 2016 que eu fui para o setor de gestão de pessoas. Há dois grandes desafios assim, no setor, que é em relação a, vamos dizer, um padrão dos processos, porque muitos processos, às vezes, cada campus faz de um jeito e a gente tenta seguir a lei. Só que a lei ela é específica para uma situação bonitinha, uma situação perfeita. Só que, às vezes, acontecem situações que não são perfeitamente. Então, qual documento eu vou colocar? Para qual setor eu vou voltar? Então, isso se torna um desafio. Isso acaba prejudicando o servidor, porque ele chega no meu setor, faz porque eu quero pedir tal coisa. Aí, qual documento precisa? Onde é que eu vou procurar os documentos que esse servidor precisa? Então, isso também é um desafio dentro da instituição. Mas, aos poucos, a gente está buscando estratégia. A gente fez um fluxograma de vários processos. Então, lá, quando a gente precisa de socorro, a gente vai lá no fluxograma. A gente consegue se organizar. Ele, assim, salva muito a gente também.
e as coisas boas que a gente tem aprendido muito enquanto administração pública. Porque o setor de gestão de pessoas, ele não é esse setor fechado de só admissão e de demissão. A gente tem outras coisas. Também não é só de acumular papel, de pagar o servidor. Tem várias outras coisas dentro do setor. E as coisas, assim, do setor que também pode ser falado, é que, às vezes, a gente tem que lidar com várias situações particulares do servidor. Isso também, a gente também tem que ser sensível a ela, no sentido de que, às vezes, o servidor está numa situação delicada e a gente tem que ver se essa situação cabe dentro da lei, se a gente pode fazer alguma coisa pelo servidor ou não. Então, às vezes, fica muito delicado a gente dizer um não para o servidor dentro de uma situação que a gente gostaria de poder ajudá-lo e não pode. Então, isso também se torna um desafio. Assim como, às vezes, o servidor faz uma solicitação de uma coisa que a gente vê que a lei não permite. Então, se a lei não permite, nós não fazemos. A não ser que alguém, que é o nosso superior, diga, não, ele pode fazer por isso, então a gente faz. Mas se for só pela gente, a gente sempre pede respaldo pela questão de a gente não quer prejudicar o servidor e também a gente não quer se prejudicar autorizando algo que não está dentro da lei. Então, a gente sempre procura dentro da lei. O servidor, alguém falou o servidor adotante. A gente, até o momento, a gente já teve só um caso de licença paternidade por adoção. A gente ainda não teve licença adotante para uma professora. Ou um servidor, uma servidora, na verdade, a gente ainda não teve. Mas esse daí ele exige uma documentação específica diferente da licença maternidade, que é só a certidão de nascimento, a pessoa pesa lá o requerimento, pronto. A gente já cadastra no sistema. Eu não li todas as perguntas, mas agora eu vou dar uma lida. Alguém perguntou sobre se essas licenças têm desconto no salário. Já só me adiantando aqui, mas a gente já vai discutir. Então, do nosso setor, os desafios são essa padronização dos processos, e a gente, às vezes, dá uma negativa para o servidor e ele entender como um problema pessoal, que às vezes algumas situações já aconteceram lá no campus, o servidor fez uma solicitação, ela não estava dentro da lei, eu dei parecer desfavorável, a pessoa achou que eu estava tendo algum problema com ele, que na verdade não tem. Se está dentro da lei, a gente acelera o processo. Se não está dentro da lei, infelizmente, a gente não vai fazer. Então, também acho que são esses dois desafios. Mas, em contrapartida, as coisas são muito boas, a gente acaba conhecendo a lei, entendendo que o serviço público não é essa coisa fácil, como as pessoas dizem, eu sou servidora pública, nunca vou ser demitida, vou morrer aqui para sempre. Não é bem assim. Existe todos um trâmite legal, todo um processo que a gente acaba aprendendo e descobrindo que o serviço público não é assim. E que aquela famosa fala, servidor público é bem assim, o serviço público é bem assim. Não é bem assim, não. A gente sempre está trabalhando para servir melhor no que pode, fornecer o melhor atendimento às pessoas, não só o público que é do nosso setor de gestão de pessoas, como qualquer outro público do IFMA. Qualquer pessoa que vai no IFMA procurar uma informação não compete ao nosso setor, mas a gente já vai procurar, é com o setor tal, é fulano de tal, vamos lá levar, precisa disso ou de aquilo, a gente está lá para servir o cidadão, para prestar um bom atendimento, para... Eu tiro por mim, porque, gente, eu odeio no setor e a pessoa dizer, é só com fulano que resolve. Gente, isso para mim é um estresse total, porque se eu não estiver no campus, eu sei que a Josiné e o Jadson vão resolver. Se Josiné não está no campo, eu e o Jadson vamos resolver. Se Jadson não está no campo, Josiné e eu vamos resolver. Essa vamos dizer, é uma coisa que eu trabalho muito no meu setor, é de que a gente resolver, independente de eu a chefe, não estar lá. Se eu, a chefe, não estou, as coisas não são resolvidas, não. Eles dois vão ter que se virar. Qualquer coisa, eles me ligam, mandam mensagem, sinal de fumaça, eu não sei. Mas a pessoa ela não pode sair do meu setor, eu digo assim, eu, enquanto coordenadora, ela não pode sair do meu setor sem uma resposta, sem um atendimento, sem saber o que fazer e sem resolver. Então, a gente sempre trabalha muito nisso, nessa questão de dividir tarefas. Não, Josiné, o que é que tem para fazer hoje? A Josiné me pergunta o que tem para fazer. A gente também tem essa questão, às vezes a gente se esquece alguma coisa ou outra, volta e meia a gente se esquece de fazer alguma coisa, gente. A gente esquece.
Aí eles olham e assim, a gente não fez isso. Ela diz, Fátima, a gente não fez isso. Então a gente vai lá e faz. Porque a gente trabalha muito na parceria. Isso é uma coisa assim muito boa assim, do meu setor. A gente sempre trabalhar com parceria. Se ela não puder ir, eu vou. Quando ela não vai, eu não estou. Se tem um documento para fazer, ela faz. Então a gente trabalha muito assim. Agora deixa também ela falar, para eu não falar sozinha. Eu acho que Fátima já falou tudo do setor, né, gente? Eu vou contar só um pouquinho aqui da minha história, né? Quando eu entrei no campus aí em dezembro de 2014, né? Eu fui lotada na diretoria de administração, primeiramente, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Me deram como tarefa trabalhar com registrar diárias e passagens, né? Era um serviço muito que era só aquilo ali, trabalhar com diárias e passagens. E quando eu fui para o setor de gestão de pessoas em 2017, foi algo assim que mudou a minha vida como profissional, né? A gente tem a oportunidade no setor de conhecer várias coisas, os direitos, de saber bastante coisa, então mudou muito. E a gente aí, eu e a Fátima e o Jadson, né, que agora está afastado, mas a gente é uma equipe, como eu falei aqui, né? A gente trabalha juntos, a gente divide, às vezes, como a Fátima falou aí, se ela não está no campus, eu e o Jadson, a gente resolve. E se a gente não sabe, a gente liga para a Fátima, ela pode estar de férias, mas aí a gente dá um jeito de resolver a situação. O que a gente não pode, como ela falou, né, deixar o servidor sem uma resposta, né? Então, aí a gente, e o setor da gente, né, a gente trabalha aí com diversos processos, né? A gente cuida da vida funcional aí do servidor, a gente solicita, cuida do estágio probatório, né? Faz registro de férias, dessas licenças que a Fátima acabou de falar, dos auxílios, tudo isso é competência do setor de gestão de pessoas e a gente faz aqui no campus, enquanto campus, né? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, Eu a gente estava vai até. abrir espaço. Pois é, eu estava até dando uma olhada aqui, algumas perguntas já foram respondidas sobre a licença nojo, licença adotante. Alguém perguntou aqui, a Edna, esses dias de licença descontados no salário? Não, Né, descontado. não é descontado no Se salário. for, se for registrado, viu, gente? Porque, assim, tem situações, né, que o servidor, por exemplo, ele tem direito à licença casamento, né? Então, ele vai lá e casa e tira a licença por... Ele vem no setor, muitas vezes o servidor, ele manda mensagem para mim ou para a Fátima, através de e-mail, WhatsApp, né, perguntando sobre a licença, e aí ele tem direito a 8 dias consecutivos. Mas se ele não abrir o registro, né, não abrir o processo e a gente registrar no sistema, então ele leva a falta e ele não tem licença. E aí é descontado do salário dele. Mas se for registrado em sistema, não tem desconto, não. Pois é, então tudo é uma questão de registro. Se não está registrado, o servidor não foi, a gente não sabe, o servidor sumiu. Então é falta. A gente registra a falta, é descontado o salário proporcional aos dias faltosos. Mas se ele registrou a licença casamento, a licença nojo, que eu acho que é uma das que a gente não gosta de fazer. Mas a licença maternidade, ele vai receber o salário dele normal. O que pode acontecer que, no caso, se eu precisar me afastar, é só licença médica, que foi o caso que eu precisei. Então, eu tenho que registrar a solicitação de licença médica por motivo de saúde e eu tenho que abrir um processo de deixar alguém me substituindo, que no caso ou é a Josineia ou é o Jadson, que aqui também a gente também faz isso. Cada vez que eu viajo, tiro férias ou vou para algum lugar, a gente reveza quem me substitui. Josineia, Jadson, né? Sempre vai alternando, assim como a questão de curso de capacitação. Eu vou um curso de capacitação, a Josineia vai, o Jadson vai. Nunca vai sempre eu. Porque pelo menos assim a gente procura trabalhar, saber que a gente pode ser substituída a qualquer hora. A gente pode ser enviado para outro setor, transferido para outro setor, a gente pode adoecer, e se eu adoecer, quem que vai fazer o serviço? Se a Josineia adoecer, quem que vai fazer o serviço? Não, a gente tem que estar ali, então tem todos os mecanismos, a gente sempre mantém assim organizado. Justamente por essas situações que a gente não pode prever. Eu não posso prever quando eu vou ficar doente, se alguém da minha família vai falecer, que eu espero que não, ou qualquer outra pessoa, a gente não pode prever isso, mas a gente pode criar mecanismo que, se acontecer, tem como a gente se auxiliar, recorrer. Eu não sei se tem mais alguém que queria falar alguma coisa,
Alguém que colocou um comentário bem interessante aqui, o Adailton. Ele colocou, até porque o público está buscando um órgão, não um servidor. Então, todos devem saber como lidar com as situações cotidianas. E realmente a gente tem que pensar, enquanto servidor, que a gente é um servidor da instituição. É claro que a gente não vai saber tudo. Por exemplo, o Dorival trabalha na CAI, que é o setor de assistência educacional. Eu não sei tudo que acontece lá no setor, não sei todos os temas, mas eu sei por alto que se o aluno precisar de algum, por exemplo, está precisando de um auxílio, está precisando do atendimento com a nutricionista, com atendimento com a psicóloga, serviço social, eu sei que é no setor de Dorival que eu tenho que encaminhar o aluno, que eu tenho que encaminhar o pai do aluno. Se o aluno chega na minha sala pedindo um documento dele, o histórico, eu sei que é no setor do DRCA que ele vai pedir. Como é que é? Eu não vou saber, mas eu sei que é naquele setor. Então, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer a nossa instituição. Saber se acontecer uma situação, eu sei o setor, eu sei onde eu posso recorrer. É claro que há situações particulares que a gente não vai saber dizer, ou ter conhecimento. Realmente a gente não vai ter. Mas a gente tem que dizer, olha, eu não sei te informar a respeito disso, você vai no setor X. Porque a pessoa ela não pode chegar. Eu falo muito isso, a gente não pode chegar, porque muitas vezes as pessoas que nós atendemos no IFMA não são daqui de Pinheiro. São, às vezes, do interior de Pinheiro, elas são de Santa Helena, elas são de Turilândia, elas são de São Bento, de Presidente Sarney, de Maracassumé, de Alcântara, que a gente já teve a noção de N cidade daqui. Então, para elas chegar até em Pinheiro, muitas vezes elas tiveram que sair de casa de madrugada para poder estar aqui em Pinheiro 8 horas. Então, imagina ela chega 8 horas no IFMA, não ter o atendimento que ela precisa, não ter alguém que a atende. Então, ela perdeu o tempo, perdeu o dinheiro, e ela vai ter que voltar aqui de novo. Então, eu sempre penso nessa situação de quantas vezes nós, enquanto cidadãos, precisamos de um atendimento numa secretaria, numa prefeitura, no outro órgão, e a gente acabou tendo que voltar outro momento, porque a pessoa não estava lá, não podia nos atender, ou a pessoa que estava lá não sabia dizer o que é que era. Então, a gente sempre pensar assim, lá, e na nossa sala funcionam 3 setores. Gestão de pessoas, protocolo e gabinete. Basicamente, todos os 3 conhecem um pouquinho o serviço do outro, a gente acaba sempre se ajudando ali. Que é uma coisa também boa, às vezes também é um pouquinho estressante, né? Porque a gente fica um pouco sobrecarregado, tem coisa no setor para fazer, a gente acaba fazendo do outro setor, e é assim. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, outra coisa que não foi dita, perguntem, que a hora é essa. Aproveitem que por enquanto é só esse momento, mas vocês podem também perguntar lá pelo Avas de vocês. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, perguntar? Fale agora ou se cale para sempre. Tem até um pouquinho de gente. Vocês podem abrir o microfone ou pode escrever aqui no chat, se quiserem. Fiquem à vontade. Ninguém quer se habilitar para perguntar? Não sei assim mais o que a gente pode conversar com vocês. Vocês trabalham em algum setor de gestão de pessoas ou RH, ou recursos humanos, alguém? Pronto, aqui já estou falando que ficou tudo claro, esclarecido, muito bem. Então, não sei mais. Assim, também tem outra situação que é de vivências, assim, questão de quem trabalha na prefeitura, às vezes tem a situação, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque eu era contra o prefeito, eu era a favor do prefeito, às vezes tem esses casos assim de prefeitura, né? Do atual e da oposição, às vezes também influencia muito no trabalho de quem está lá, que às vezes você não pode fazer algumas coisas porque não tem medo de perder o emprego. Então, isso também acaba afetando negativamente a instituição e o trabalho do servidor, porque ele sempre vai estar com medo de perder o emprego, então tem que fazer tudo certo, não pode fazer isso, não fiz. Nada, ó, que trabalhou na CEMED de Mirinzal, na recepção. Então,
É interessante. Assim, eu não sei, eu digo assim, particularmente, eu não sei lidar muito com o público. Eu sei lidar com papel. Me colocar numa sala com papel, gente, eu me sinto ali. Não sei muito lidar muito com gente, assim. Mas isso é uma coisa assim que a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas, com as situações delas, que a gente sempre tem que trabalhar o melhor. Mas venha trabalhar nessa área de gestão de pessoas, que é um setor muito bom. Ou gestão de pessoas ou recursos humanos. Venha, que é uma área assim que é muito boa. Olha, ela já me conhecia. Eu já conhecia a professora Fátima de vista, não sabia que ela trabalhava no IFMA enquanto eu estudava, mas eu achei bem interessante a área da sua atuação. Mas a aula foi bem esclarecedora. Muito bem, gente. Olhem-me, quando alguém me olhar assim, eu trabalho lá no IFMA. É a menina do IFMA, porque às vezes a gente perde o nome. É a menina do IFMA. Essa aí já é comum. Então, a gente tentou mostrar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho enquanto CGP. A gente sempre chama assim, mas é por sigla, né? CGP. Enquanto gestão de pessoas, o que a gente mais faz é tentar tirar também as dúvidas de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês podem estar com dúvida, não tem vergonha de perguntar, mas não se preocupe, não. A gente está aqui para trocar conhecimentos e experiências. Porque essa vivência de gestão pública, gestão de pessoas no serviço público é uma, num setor particular, com certeza vai ser bem diferente o que acontece, como é as formas de trabalho. A gente sempre busca fazer o melhor possível, de atender, de servir, de estar pela instituição. Eu sei que às vezes assim, a gente reclama da instituição, que ela poderia fazer uma coisa melhor, poderia fazer assim, assado. Reclama do servidor, poxa, aquele servidor não faz nada. A gente fala, a gente é ser humano, a gente faz. Mas a gente está ali trabalhando mesmo, fazendo o que podem pelo setor. Façam curso, estudem, porque ano passado não teve concurso, mas este ano, já compartilhando com você, este ano já foi autorizado as instituições públicas fazerem concurso, então comecem a estudar, leiam a Lei 8.112, porque sempre concurso público ela está lá. Ela está ali, gente. Lei 8.112 está ali para nos ensinar muita coisa. Então, vocês comecem também as leituras de vocês, se preparem para concurso público, façam outros cursos que tiverem oportunidade, não só pelo IFMA, mas também a UEMA tem o programa de curso. Outros órgãos públicos também oferecem curso grátis nessa modalidade à distância, também uma oportunidade para vocês se capacitarem, para vocês procurarem uma formação. Então, sempre é interessante perceber que as pessoas, não só daqui de Pinheiro, mas da região da Baixada, elas estão procurando uma capacitação, estão procurando estudar, estão procurando transformar a sua realidade, que eu acho que é isso que é o interessante da educação. Independente de ser educação formal, uma educação por curso, eu acho que é bem importante a gente procurar transformar a nossa realidade, transformar o nosso local de trabalho, sempre aprender e sempre ver que a gente pode aplicar algumas coisas na nossa vida, no nosso setor, na nossa casa. Então, é sempre bom vocês estarem aqui. Eu sei que já está de noite, já está dando quase 9 horas. Eu, no caso, já estou aqui ouvindo só vocês também, o pastor, como o Dorival falou, né? Porque não vai terminar agora, não, gente. Ainda tem muita coisa aqui para discutir com o pastor aqui do lado. Mas é assim, a gente está aqui sempre trabalhando, oferecendo. Qualquer coisa, vocês podem também nos procurar lá no IFMA, sala 4. Quando chegar no IFMA, a primeira porta à direita, na porta de vida, é só procurar a sala 4, lá é a nossa sala. A gente está lá também para atender vocês, não só em relação ao setor de gestão de pessoas, mas qualquer coisa do campus que vocês precisarem, vocês podem nos procurar. Leiam o material de vocês, os slides, o material extra que colocamos, façam a atividade de vocês, tirem 10, porque, como diz, a prova está toda no material. Você conhece aquelas professoras mesmo antigas, está toda no material, nada foi tirado de outro lugar. Então, vocês podem fazer atividades e a gente está aqui à disposição. Não sei se Josiné quiser falar mais alguma coisa, alguém quiser, estamos aqui para atender. Fátima, agradecer o pessoal que compareceu aí à aula, né?
E a Bruna, a Luísa que entrou, né? Estou vendo aqui, ela colocou aqui no chat, boa aula. Só agradecer, gente. Obrigada por participar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Eu sei que os alunos que não puderam estar assistindo aqui a aula também têm outras atividades para fazer. Eu sei que também tem esses percalços na vida e é por isso que muitas vezes a gente faz esses cursos online por ter essa possibilidade. Ah, eu não posso assistir a aula agora, mas eu posso assistir a mais tarde, eu posso assistir de madrugada, eu posso assistir de manhã cedo. Então, nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui participando desde o início da aula. Fiquem à vontade. Foi muito bom conversar com vocês, ter essa troca. E a gente sempre está aqui. Esperamos que outras oportunidades também a gente possa ter esse contato mais presencial, que também é muito importante, às vezes acaba sendo também bem frutífero. Então, Dorival, passar a palavra para vocês, estamos aqui à disposição. Ok, professora Só uma Fátima, outra coisa. obrigado. Só uma coisa. Alguém perguntou, esse material aqui da aula, eu não disponibilizei na plataforma, mas acho que pode, né, Dorival? Colocar esse Pode, slide. depois me Pode? repasse que eu peço para postar lá Então também, tá bom. A gente junto com essa aula. vai repassar para vocês o material da aula. E foi apenas um recurso do que já estava lá nos outros slides, mas a gente passa para vocês esse compilado. Tudo bem? Certo. Muito obrigado, Fátima, Josinéia, pela belíssima aula. Concurseiros de plantão se deram bem no dia de hoje, né? Professora Bruna, presente também, coordenadora do curso. Todos os alunos e alunas aqui presentes, mais uma vez, muito obrigado. A partir do dia 25, teremos novas, se Deus quiser, novas disciplinas. E na outra semana para frente, teremos novas aulas síncronas, tá bom? Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui.